Bora, Fiel, se liga nessa agora que o Zé Elias soltou sobre o Memphis Depay e essa convocação para a seleção da Holanda. Teve até um pouco ali de um clima chato dentro do Corinthians. O Zé Elias não quis falar nomes, nem citar quem falou para ele. O Zé Elias também que tem contato de dentro do Corinthians. Se liga só no que ele falou, hein? Quem conseguir pegar nas entrelinhas vai saber mais ou menos o que ele quis dizer ali. Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Amanhã Coringão e Mirassol. Eu já vou chutar aqui 3 pro Corinthians. E você, qual o seu palpite? Comenta aí, deixa o seu like, sem mais enrolações, bora pro vídeo. No sábado às 9 da noite, ir à Neoquímica Arena acompanhar Corinthians e Mirassol. Aí é um negócio meio que complicado, né? Esse jogo não dá nem... Eu não tenho nem coragem de pedir em casa para ir num jogo 9 da noite do vai sábado. ter que voltar com 2 pizzas em casa. Uma só não vai dar. Aquela pizza do estádio. Aquela do estádio não. Às 11h30, não. É, vai ter que chegar. Acaba às 11 até chegar, dependendo. Pegar o metrô, qual é a região de onde sai o Morumbi? Como é que é? O quê? Não, porque ele falou alvará, para levar 2 pizzas, mas da onde? Porque se acaba o jogo, começa às 9, acaba às 11... Neoquímica para comer no Morumbi, não, já gelou. Vai comer sorvete. Mas já gelou. Às 11, até chegar... Tá, você vai chegar o quê? Meia-noite? Meia-noite 11h30, vai meia-noite para parar pegar uma pizza. Meia-noite você vai chegar em casa. Agora, assim, do São Paulo e Palmeiras, o treinador do São Paulo atual, ele sabe parar o Palmeiras. Já fez isso na primeira passagem dele. Há tempo, hein? Já fez isso na primeira passagem dele. 2021, muita coisa mudou, hein? Muita coisa mudou, até o formato de jogo do Palmeiras também. Sim. Mas sabe o que faz? Quanto ao Corinthians e o Mirassol, o Corinthians, quantos meses que não ganha em casa? 7 jogos. Isso pelo brasileiro, tá? Pela Copa do Brasil venceu. Eu vou fazer uma segunda pergunta, se o senhor puder me ajudar, se você puder me ajudar. 7 jogos. Memphis. Está se preparando para a Holanda. Pelo menos foi convocado hoje. Cornetagem aqui tá forte. Não, tô só, pelo menos foi o que eu tô lendo ali, acompanhando assim. Foi convocado hoje, né? Foi convocado. Ainda tá recuperando. É o Rames holandês? Nesse sentido, sim, ele tem um edema na coxa que hoje são 23 dias que ele está curando um edema na coxa. Já faz 23 dias aquele jogo contra o Atlético Paranaense? Isso, foi no dia 10. Passa depressa, hein? Foi no dia 10. O Plihal, eu vou dizer Olha uma coisa... Olha o King lá, ó. O King Naldo, eu sei que tem gente que é um pouco mais assim, pássaro tem gente que está pedindo o Reinaldo na seleção brasileira, né? Tem gente? Opa, eu já escutei também. Agora ele tá velhinho, mas se ele tivesse uma latinha mais bonita, ele tinha mais chance. Mas ele jogou, ele no São Paulo teve boa passagem e tal, mas sempre foi um jogador... E agora, você viu o gol que ele fez? Eu acho subestimado. Você viu o gol que ele fez contra o Bragantino? Sim. A bola carambolada, bate no zagueiro, passa por cima do goleiro. Eu fico com a impressão... Sabe por que eu fiz a pergunta do Memphis? Eu quero saber quem é que vai tirar o Guilherme do ataque do Corinthians. Guinegão? Quero saber quem é o valente que vai tirar o Guilherme do ataque do Corinthians. Hoje é o Guilherme mais 10, os outros que se viram para jogar. Hoje joga o Guilherme. Não tem essa conversa. O moleque tá com o perfume que a bola gosta, o moleque se dedica o tempo todo, corre, dá carrinho, tesoura voadora, vem, ajuda no meio campo e corre lá na frente, faz gol de cabeça, Aí tá legal. Fabrício da Fiel já comprou a camisa dele. Já? Já. Faz muito bem. Faz muito bem, Fabrício. Camisa 56. Fez muito bem, Fabrício. Fez muito bem. 5 mais 6, né? Já sabe quanto... para ser titular, né? 5 mais 6 jogos. E o Zamorano fazia, né? 11, do Zé. O Carlos Alberto no Porto era 19, ele botava um mais entre 1 e o 9, né? Que ele era o 10. O Zamorano era 91, era isso? 9 mais 1? Era 18. 18, 1 mais 8. 1 mais 8. Eu acho difícil tirar o Guilherme do ataque do Corinthians. E falo isso realmente com convicção, porque não tem ninguém que produza o que ele está produzindo no ataque do Corinthians. O Memphis vai voltar em quais condições? Quantos treinos ele fez com bola? Que eu tenho notícia... A gente não sabe nem se ele vai voltar. Então, que eu tenho notícia, ele não fez nenhum treino com bola. Será que ele vai se arriscar contra o Mirassol para perder a data FIFA? Ele quer ir para a Copa do Mundo, Pascoal. Não vai mesmo. Mas ele tem que jogar, ele tem que entrar em campo para pelo menos mostrar.
Foi convocado, ele não vai precisar entrar em campo. Nada, ele vai jogar 15 minutinhos. 20. Isso é o que a gente acha, né, Pascoal? A gente acha. Isso é o que a gente acha. Sabe, sinal que tá combinado entre ele e a Holanda. Não, deixa o A Gui... gente imagina que não faz sentido o cara que tá tanto tempo sem jogar. O Guinegão com não ser convocado para disputar, mesmo que seja amistoso e tal, para poder, o que for, enfim, jogos de eliminatórias europeias, o cara ser convocado para a seleção do país dele é uma realidade, é um contexto específico, e a outra realidade é do Corinthians. A gente acha um absurdo ele ser convocado sem jogar, mas vai saber o que está acontecendo por lá. Eu acho muito esquisito. Sabe que Números de Memphis Depay na temporada de 2025 na tela, por favor, Fabrício. Olha lá, Zé, são 14 jogos, não é 2025, é no Brasileirão. Especificamente no Brasileirão, são 26. 14 jogos, 12 como titular, 4 gols, 3 assistências, leva quase 150 minutos para, de alguma maneira, participar de um gol. Não são números tão desastrosos assim, Zé, mas é claro que pelo que ele representa e pelo que ele recebe, deixam a desejar. Como é que é aquele dito popular que em terra de... Cego quem tem um olho é rei. Um olho é rei, pessoal. É só ver as... A gente tem que tomar muito cuidado com os ditados hoje em dia, viu, Zé Luiz? Por isso que eu tô... Toma muito cuidado com os ditados, às vezes alguns são meio perigosos. Por isso que eu tô tomando cuidado com o que eu falo, né, em relação a isso, porque assim, o time do Corinthians tem muitas limitações, técnicas principalmente. Aí você pega um jogador que é acima da média, independente se ele tá jogando ou não, mas se ele estiver bem fisicamente, ele é muito acima da média, né? Ele faz a diferença, mas só que ele precisa jogar também. Esse ano aqui, eu não vejo o Memphis com a mesma vontade, vamos dizer assim, que ele teve no ano passado. Eu acho que esse ano aqui, em muitos jogos, ele alugou ali um terreninho de 30 metros do lado esquerdo, ficou ali, ficou esperando. O Corinthians dependeu muito de outros jogadores. Pode ver que até, acho que se eu não me engano, o time não conseguiu resultados importantes quando precisava, justamente porque estava precisando dele e ele não compareceu. E agora eu acho que... Momento legal daqueles que o corintiano esperava. O ano passado. Mas esse ano, gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil, gol de cabeça ali importante. Mas porque ele também estava... no final do campeonato subiu na bola. Mas é porque ele também estava... O gol que ele fez, ele já estava sendo... Na subida na bola, Pascoal? Ele já estava sendo questionado, já estava sendo cobrado, né? Ele já estava sendo pressionado pela torcida, já tinha tomado... já tinha tomado umas chamadas de atenção aí, segundo minhas fontes, né, em relação a isso. Então ele já sabia que ele tinha que correr contra o Palmeiras ali, porque o bicho estava pegando. Até aí tudo bem. Quem dá dura no Memphis? É o Fabinho? Não. A dura que eu conheci, que eu fiquei sabendo ali, foi num jogo aí que perderam e... Trancaram ele lá do vestiário. Não, a torcida... E aí, boa noite, e só ficaram olhando para ele assim, aí ele abaixou a cabeça e foi embora. Né? Porque ele sabia que o boa noite não seria o suficiente para poder amenizar a situação que ele estava se encontrando naquele instante. E ele sabe, o recado foi dado ali, não só para ele, mas para muitos jogadores ali. Agora, ele precisa jogar. Mas assim, cadê o preparador físico? Cadê o preparador físico? Não vai falar, né? Mas cadê o departamento médico para explicar essa situação? Se ele vai jogar pelo Corinthians ou se ele vai treinar para a seleção, precisaria, né, o departamento médico virar público para dar uma satisfação. Não é que o momento do Corinthians é sensacional. O mínimo ele tem que jogar pelo menos meia hora no Corinthians. Então, mas não é que ele ganha pouco para poder falar assim, não, tudo bem. Eu sei que o Corinthians está devendo, mas eles estão acertando ali, né? Se ele vai jogar 2 amistosos pela Holanda... Não, são eliminatórias. Eliminatórias pela Holanda na data FIFA, ele tem que jogar o tempo todo amanhã. Não, sim, mas ele tá vindo de lesão. Isso é o que a gente acha, Pascoal, né? É aquela história. Vamos falar o que aconteceu. O seguinte, o treinador lá, o Koeman, ligou para ele. E aí, Memphis, como é que tá? Professor, tranquilo, tô treinando aqui, pode me convocar que eu vou jogar. É isso que aconteceu. Ué, alguém tem alguma Achei que o Zé fosse falar em holandês, hein? Tem alguma dúvida? Rafa, com ou sem Memphis Depay, é quase certo que o Corinthians vai encontrar bastante dificuldade amanhã à noite na Neoquímica, porque vai pegar um adversário que é muito mais do que simplesmente arrumadinho. É um time bom, time fisicamente forte e contra os 4 grandes aqui de São Paulo no Campeonato Nacional, tem um retrospecto até aqui espetacular. São 4 jogos com 3 vitórias, 1 empate. O empate foi contra o Palmeiras. Um aproveitamento aqui em São Paulo, no Allianz Parque, aproveitamento de 83,3%
fez 8 gols e sofreu 2. O Mirassol, tanto lá em Mirassol quanto fora de casa, é um time muito difícil de ser batido. Sem dúvida. E o Rafael Guanais é o técnico do Campeonato Brasileiro. E assim, a gente pode debater isso em outras circunstâncias e com uma amplitude maior de elementos, mas assim, é muito mais fácil você montar um time de competitividade alta quando você tem um elenco recheado, né? Como diz o mestre Pascoal, quando o técnico olha para o banco de reservas, você dá risada. Porque ele pode escolher qualquer um para jogar e tá tudo bem, todo mundo vai funcionar bem. O que faz o Mirassol com o orçamento que tem, com os recursos que tem e com o entendimento do produto que está disputando que tem, é algo espetacular. Duas coisas têm que ser ditas. E assim, uma delas não é, talvez, aquela mais politicamente correta para o momento. Eu acho, sempre achei, e cada vez tenho mais certeza, que você fazer futebol com menos pressão é muito mais fácil do que você fazer futebol com alta pressão. Se você tiver profissionais qualificados, uma boa estrutura de trabalho, fizer coisas certas e tiver dentro de um contexto de um clube onde a massa humana de torcedores ela é pequena, a probabilidade de êxito sua ela é muito maior. A pressão atrapalha o bom andamento racional das tomadas de decisão dentro do futebol. Para mim, isso é uma verdade inquestionável. E o segundo ponto, né? Mostra-se um time com maturidade. E maturidade é algo que você ganha, que você desenvolve, à medida em que os resultados acontecem. É aquela relação direta de causa e consequência. O Mirassol foi plantando uma ótima campanha desde o início do campeonato e hoje os frutos são, entra sempre em campo com muita confiança, com muita segurança, com muita maturidade. Por isso, como eu costumo sempre primar minhas análises muito mais pela razão do que pela emoção, é chato dizer isso para o torcedor corintiano, mas o Mirassol tem mais elementos para ser apontado como favorito para esse jogo do que o Corinthians. O Corinthians não está conseguindo fazer seu dever de casa, não está conseguindo jogar bem diante do seu torcedor. O Mirassol não se intimida contra os adversários do mesmo estado, como a nossa tela já mostrou. Tem uma dinâmica de jogo bem interessante. Eu gosto de ver o Mirassol jogar. Eu acho que todo mundo que gosta de futebol vê ali um time comprometido, engajado. Mirassol tem um cenário teórico melhor que o do Corinthians, Plihal, isso tem que ser dito. Verdade, concordo com você. O presidente Osmar Stabile vai convidar 8 personagens que ele acha que a diretoria do Corinthians entende que podem ser candidatos à presidência do Corinthians em 2026, em dezembro, para uma reunião. Eu vou te contar quais são esses personagens, quem são, e o motivo da reunião. Deixa eu até pegar a listinha aqui. Vamos lá. São vários nomes, hein? São vários nomes, tá? Eu coloquei 8 aí, né? Eu coloquei 8. Olha só, as pessoas que eu for citar aqui não for presidente, não fica bravo comigo, porque eu não estou dizendo que vocês serão candidatos a presidente do Corinthians. Eu estou dizendo que na avaliação da diretoria corintiana, vocês que eu citar aqui agora serão chamados para uma reunião na próxima semana, tá? No entendimento deles, eles acreditam que são esses aí os que têm vontade e os que estão já trabalhando nos bastidores para ser candidato à presidência, tá? Esses nomes aqui, na visão da atual diretoria de Osmar Stabile e companhia, são os nomes que estão trabalhando, tá? Para serem candidatos à presidência do Corinthians. Vamos lá, André Castro 1, é um nome que já concorreu aí na última eleição do Conselho. Rosalá, 2, tá? Armando Mendonça, vice, 3. Romeu Tuma Júnior, quem sabe, 4, tá? Pedro Soares, 5. Joaquim Arruda, 6. O Joaquim Arruda não sei quem é, tá? Na visão deles ainda, o doutor Jorge Calil ou André Negão, um dos dois, ou os dois, enfim, a gente não sabe, mas não quer dizer que eles vão ser candidatos aí à presidência, nenhum desses 8 está garantido, seriam 9, porque eu acho que o próprio Osmar também, tá? Então assim, 8 na cabeça da diretoria, mas 9 com o Osmar, enfim, talvez não sejam, mas na visão da diretoria são esses que já estão trabalhando para isso, e o Osmar quer convocar todos, tá?
para estarem ajudando aí, colaborando para o bem do Corinthians já agora. Então, com as ideias, vamos fazer isso. E o Osmar também quer pedir uma trégua, pelo menos até o final do ano que vem, para que não haja uma oposição, para que todos trabalhem em prol e pelo bem do Corinthians, tá? Então vai ser uma conversa de união. O Osmar quer unir toda essa turma para não ter oposição nenhuma até o final do ano e do ano que vem, para que ele possa trabalhar e que todos, né, que tenham suas ideias, os seus projetos, possam trazer o Corinthians e ajudar para que o Corinthians venha crescer. A ideia é boa, é meio surreal, mas a ideia é boa e é verdadeira. Essa reunião vai acontecer e o Osmar vai fazer o convite para todos, tá certo? E repito, quem não vai ser candidato não fica bravo comigo, porque é a visão da diretoria, não é minha, tá? E eles vão chamar vocês para uma reunião. Então eu quero falar da escalação do Coringão, quero falar de Charles, quero falar de Memphis Depay. Vamos lá. Vamos começar pelo Charles. O que aconteceu com o Charles que ele sumiu, né? Desde aquela história do ferro. Tá faltando ferro pro Charles, tá faltando ferro. Foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi também. Isso acontece isso no Corinthians, né? Vaza uma informação que tá faltando algo no sangue do jogador. Eu nunca tinha acompanhado isso, tá? Em toda a minha trajetória no jornalismo, né? De repente, tá faltando ferro, daqui a pouco o outro tá faltando vitamina B, tá faltando vitamina D. Eu sei que não foi o Corinthians, né? Vazou através da esposa do jogador, mas eu achei uma questão bem chata. Enfim, já resolveu o problema de ferro, né? Já tá resolvido isso, tá? Isso já me passaram, já, né? O Corinthians já trabalhou, já tomou umas doses de ferro lá. Enfim, tá tudo certo a questão do ferro. Só que ele tem um problema no joelho agora. E acreditem, ele não joga contra o Mirassol, tá? Então já estou descartando o Charles contra o Mirassol, né? O Corinthians ainda vai esperar a data FIFA, né? Ele não está pronto, esse realmente não está pronto, não é que esse aí não quer jogar, está sendo poupado, não tem como jogar, tá? Então o Charles não está pronto e volta contra o Santos. O trabalho é para ele voltar contra o Santos na Vila Belmiro. Então a gente pode ter até quase força máxima, porque o Hugo não vai, porque não vai dar tempo, né? Servindo a seleção brasileira no Japão, não vai dar tempo de chegar para enfrentar o Santos na Vila, então não vai ter força máxima, mas o Garro volta, enfim, o Memphis vai estar lá, acreditamos que sim, né? E o Charles voltará também, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha do Charles, que não volta contra o Mirassol. Então é isso, Fiel, finalizando com o Sami Carvalho, mas aí um programa com o Zé Elias, com o Pascoal, com o rapaz que eu esqueci o nome, ele que falou que o Mirassol é favorito contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Nunca, meu irmão, nunca. O Mirassol pode estar brigando pelo título brasileiro, Libertadores, nunca vai ser favorito contra o Corinthians na Neoquímica Arena, mano, na moral. Cara, o dia que eu tiver medo do Mirassol, pode me internar. O dia que eu tiver medo do Mirassol, mas vocês perderam o último jogo pra eles. Perdemos, assim como ganhamos vários já do Mirassol, mas já ganhamos inúmeros jogos do Mirassol aí. E, cara, na moral, não tem essa de que o Mirassol é favorito na Neoquímica Arena. Pode vir um Real Madrid, cara, que não vai ser favorito na Neoquímica Arena. Os caras vão me chamar de soberbo, não é isso não, mano. Coringão sempre vai ser favorito. Mas não ganha desde de março, maio, né? Dane-se, mas lá a gente vai se impor. E amanhã vai ser 3-1 pro Corinthians. Ou hoje, né? Dependendo de quando você tá assistindo esse vídeo. Vai ser 3-1 pro Corinthians. Vamos amassar esses caras aí. E, mano, não tem essa. Espero que o Dorival não faça cagada. Porque contra o Internacional, ele fez uma pequena cagadinha ali de colocar o Thales Magno antes do Vitinho, cara. Não foi não contra o Flamengo. Minto, foi contra o Flamengo. O Thales Magno só que tá no cavaco lá. Segundo alguns de dentro do Corinthians. Cara, se pudesse devolver o Thales Magno agora para o time americano, já devolvia. Um cara que não agrega em nada no time. Então, contra o Mirassol aí, Dorival, procurar errar o menos possível. Claro que tem vários jogadores fora, mas a gente vai ter que se impor e sair com esses 3 pontos, que é importantíssimo pra gente. Importantíssimo demais. Ainda mais com essa parada aí pra data FIFA, para amistoso, hein? Mano, parar a data FIFA para amistoso é sacanagem também, né? Pelo amor de Deus, cara. A única coisa boa é que a gente fica um pouco desligado de Coringão, né? Essas notícias. Mas apesar que mesmo parado, quer apostar quanto que vai sair notícia ruim atrás de notícia ruim, daqui a pouco é transferban, não sei da onde, é jogador que processou o Corinthians, é empresário. Coringão não para, mano, não para, todo dia é uma bomba diferente, cara. Quem é corintiano, mano, a gente é corintiano, a gente tem que, cara, aguentar muita coisa. É muito sofrimento, alegrias de vez em quando vem uma alegria, no outro dia já vem uma paulada, mas é isso aí, quem é corintiano, eu acho que os torcedores dos times aí, cara, não aguentaria uma semana de Corinthians,
Que a gente gosta aqui do Coringão mesmo, né? Tem essa, mano. Se não fosse o Corinthians, acho que nem de futebol eu gostaria, pra ser bem sincero pra vocês. Nem de futebol eu gostaria. Eu gosto do Corinthians, tá ligado? Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho aqui embaixo pra você receber sempre em primeira mão aí o vídeo que a gente lançar aqui, você já recebe na hora aí no seu aparelho. Então é isso. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis!